Marcelo, então, pré-jogo com Moraes, jogo diante do Confiança no próximo sábado. Bom dia, Moraes, bom dia a todos, canal Tabelinha com Luquinha, prazeraço estar aqui. Eu gostaria de perguntar, depois da repercussão, né, do puxão da camiseta, como que vocês viram essa questão e também, pensando já no Confiança nesse próximo jogo, como que você vê o desafio e também para dar sequência no Brasileirão da Série C, conquistar a liderança. Primeiramente, bom dia. Cara, foi um lance que na hora ali a gente não imaginou que o puxão seria tão grande ali na hora, porque foi muito rápido, mas depois que ele foi no VAR lá, a gente viu o tamanho do erro que o árbitro cometeu, mas infelizmente a gente não consegue voltar atrás, a gente tem que mudar de página e focar na Confiança, que é o nosso próximo jogo de sábado, entrar muito concentrado, fazer um jogo dali para mais que a gente fez contra o Atlético Mineiro, que Confiança é um time de tradição que acho que você acredita que não ganhou nenhuma na Série C, então tá vindo com uma pressão, então a gente tem que ter muito cuidado e fazer a nossa parte. Moraes, bom dia. Teoricamente, o Confiança é bem inferior ao Atlético Mineiro, né? Um time de Série A e agora um time de Série C. E a campanha do Confiança não está boa, eles estão em 14º colocado nesse momento, e parece que estreia um treinador contra a equipe do Maringá. Como é que fica a cabeça de vocês dessa diferença de adversário na teoria? Cara, nosso grupo não pensa muito assim na situação que o Confiança está vivendo. A gente tem que entrar todos os jogos com a concentração como se fosse o melhor time, para a gente poder colocar nosso melhor em campo, e a nossa concentração está elevada. E claro, respeitando o adversário, mas vamos impor nosso ritmo para a gente sair com os 3 pontos sábado contra Confiança. Moraes, bom dia. Bruno da RIC. Vocês vieram de 2 jogos intensos, né? Contra o Londrina, agora ainda mais a correria contra o Atlético Mineiro. Depois tem uma viagem longa contra o CSA. Como é que está essa questão física de vocês? Eu sei que o jogador quer jogar, principalmente atacante, né? Mas como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Fala-se em talvez poupar alguém, como é que tem sido? Cara, foi um jogo, falando do jogo contra o Londrina, foi um jogo muito intenso. Foi um dos jogos mais intensos que a gente teve na temporada. E logo em seguida já teve um grande jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, um jogo importante. Mas o clube ele dá todo suporte pra gente. A gente estava concentrado desde sexta-feira, antes do jogo contra o Londrina. Então isso ajuda muito na nossa recuperação. Então isso faz total diferença pra gente dentro de campo. O time está bem fisicamente, claro que desgasta, mas o clube dá todo o suporte aí pra gente conseguir chegar no jogo 100%. Moraes, Eduardo Lanza, Rádio Pinga Fogo. Você chega ao Maringá Futebol Clube em 2021, emprestado do Santos, marcando 2 gols em 9 jogos. Aí em 22 você acaba se lesionando, em 23 e 24 você marca, somando esses 2 anos, 6 gols. Em 27 jogos praticamente, como foi no caso de 23 e 24. E esse ano, já em 22 jogos, você anotou 10 gols. Como que tem sido essa virada de chave para você? Você que no passado chegou a ser criticado por parte da torcida maringaense e agora é o artilheiro do Maringá no ano. Como eu já falei várias vezes, quando eu cheguei no Maringá eu tive muito problema com lesão. Eu não estava conseguindo me sentir 100%, principalmente fisicamente dentro de campo, e isso acaba mexendo um pouco com a confiança do atleta. Em questão das críticas, muita gente pode criticar, mas como eu falei, eu não estava infelizmente na minha melhor fase. Eu precisava mudar algumas chavinhas, principalmente fora de campo, que foi o que me ajudou muito, família, a terapia que eu fiz, tudo. Então, graças a Deus, 2025 eu comecei com o pé direito, estou sendo feliz aqui e tenho certeza que vai vir muitos gols. Quero buscar também a artilharia da história do clube aí, acredito que o jogador tem 26 gols, então estou com 21, eu quero buscar e deixar um legado, fazer história aqui no Maringá. Moraes, bom dia, Vitor da Rádio Maringá Esportes. O Maringá se encontra em uma boa fase, está brigando pelo acesso na Copa do Brasil, agora também está brigando pelo topo ali na Série C. Isso acaba sendo um motivo maior para vocês, jogadores? É só um jogo como o outro, sempre levando um como o outro, ou sempre é o motivo? Claro, querer estar no topo sempre vai ser o objetivo final, mas jogo a jogo é um motivo maior o Maringá ali em cima. Não, com certeza. A gente tem que sempre ter o pensamento de entrar em campo como se fosse o nosso último jogo. Cada jogo é de extrema importância para a gente. O Maringá hoje é um clube que
é obrigação a gente estar sempre entre os primeiros, que é o tamanho dessa camisa e por tudo que a gente vem construindo. Então é sempre uma motivação maior, como todos os jogos, sempre o próximo jogo vai ser uma final pra gente. Bom dia, Gabriel Posa da Rádio Maringá Esportes. Moraes, no último jogo em casa do Maringá na Série C, o jogo ficou 1-0 e o Maringá criou muitas chances. Para vocês atacantes, como é que está sendo treinar essa parte do ataque e como fica a cabeça de vocês num jogo, por exemplo, contra o São Bernardo, que o Maringá estava muito melhor, criando muitas chances e acabou sendo um gol de pênalti que determinou o resultado? Cara, nosso elenco, falando em geral, se encaixou muito bem no nosso time. Ali falando do ataque, o Maranhão, Negueb, até o Cristóvão, o Rafinha, quando joga. A gente está muito encaixado nos treinamentos, a gente vem trabalhando muito bem, o entrosamento está muito em alta, então acredito que isso ajuda muito em jogo. É que tem jogo que infelizmente a gente vai pressionar, a bola vai não acabar entrando, mas no final, graças a Deus, teve aquele pênalti que foi um pouco duvidoso, mas isso também envolve muito trabalho e Deus coroou a gente ali com aquele pênalti. A gente pode ter saído com a vitória porque a gente estava merecendo a vitória contra o São Bernardo e graças a Deus saímos com 3 pontos. Moraes, bom dia, Valdo Maciel, CBN. Fizeram muita propaganda de você e tenho notado que tem dobrado e até marcação tripla, tenho notado em cima de você nos últimos jogos. As chances têm ficado as mais escassas. Tem notado isso, que você está sentindo uma marcação diferenciada nos últimos jogos ou não? Não, com certeza. Acredito que, como eu falei, nosso ataque está muito entrosado, isso está prejudicando muito o adversário, então cada vez o adversário vai ter mais cuidado, não só comigo, mas com o Maranhão, Negueba. Então a gente tem que sempre buscar inovar dentro de campo e a gente também tem todo o staff aí do análise de desempenho para poder mostrar o melhor atalho, o melhor posicionamento ali para a gente em jogo, para a gente poder ser feliz ali e poder concretizar em gol. Moraes, Robson Copeiro da página Copeiros Maringá Futebol Clube. Moraes, você tem vivido um momento histórico para você dentro do Maringá, né? Como o próprio Lanza disse, você mudou a chave. Essa mudança de chave vem da onde? É o teu emocional que melhorou? Por isso que está fazendo você? Parece que um homem apaixonado, parece que flui mais fácil. É isso, Moraes? Isso aí, lógico que, com certeza, acho que depois que eu conheci hoje a minha noiva, ela mudou minha vida praticamente. Tem muita coisa que o atleta precisa mudar, não só em campo. Eu falo que o futebol é 70% mentalmente, acredito que isso é verdade, foi o que fez eu mudar essa chavinha e estar vivendo um bom momento. E estou muito feliz, espero continuar fazendo história, foi o que eu sempre busquei aqui no Maringá. Queria ter mostrado essa performance minha muito antes, mas tem coisas que a gente não controla, infelizmente eu não estava bem fisicamente, mas hoje estou bem fisicamente, estou bem em casa também, estou muito feliz de estar vivendo esse momento, espero continuar aí dando alegria para a torcida e fazendo história aqui no Maringá. Já faz um jogo que você não marca gol, hein? E aí, vai fazer sábado? Então, eu estava até brincando com o Maranhão, eu falei, caramba, eu fico 2 jogos sem fazer gol, sempre no terceiro eu faço, tem que quebrar isso aí para começar a diminuir essa chance, mas contra o Guarani acabei não fazendo, mas fiz uma grande partida, contra o São Bernardo também acredito que eu fiz um grande jogo, e contra o Londrina lá Deus me coroou com um gol rápido no começo. Infelizmente a vitória não saiu no clássico, mas feliz pelo desempenho da equipe, pelo meu gol, isso me dá mais confiança ainda, mas se Deus quiser, sábado vai ter gol, se Deus quiser. Fechou, Moraes, obrigado, valeu. Obrigado, daqui a pouquinho Castilho. Valeu, bom trabalho aí. Pra você também, no dia do trabalho, pô, trabalho. Vamos lá então, abrindo aqui com o Castilho agora, começar invertido aqui. Professor Castilho, bom dia. Robson Copeiro da página Copeiros. Professor Castilho, estamos num jogo importante sábado. Maringá na 3ª posição, Confiança em 14ª, 14ª, né? Troca de técnico no Confiança, Luizinho Vieira comandando agora. Já conhece o trabalho que enfrentou nós com o Amazonas, né? Professor, uma pergunta para o senhor como é que o adversário do Maringá, ele já vem preparado para essa marcação individual? Como é que o professor vê isso diante dos adversários? É fator importante para o adversário? Consegue marcar o Maringá nessa individual? Ninguém consegue, né, professor? Explique para nós mais isso. Na verdade, o nosso modelo de jogo, a gente faz com que o adversário ele, entre no nosso jogo. Essa é a ideia principal, né? Para que a gente possa, dentro daquilo que nós temos de ideia, ganhar os duelos,
explorar o ponto fraco do adversário dentro daquilo que a gente estuda o adversário. Então, assim, eles já vêm para cá sabendo que vai ser marcação individual, até porque hoje não é como é que eu posso te dizer, novidade para ninguém. E aí a gente trabalha em cima disso, do adversário, e para procurar o ponto fraco deles dentro do nosso modelo. Castilho, passado o frisson da Copa do Brasil, do jogo contra o Atlético, agora é hora de voltar a pensar na encardida Série C. O Luizinho Vieira reassume a equipe do Confiança e na sua primeira entrevista já mostrou que o conhece o seu trabalho. Eu queria saber se você o conhece também. E já no jogo na sequência, que é contra o CSA de Alagoas, que ontem bateu a equipe do Grêmio pela Copa do Brasil por 3-2. Vem paradas difíceis para você ir pela frente, né? Não tem tido jogos fáceis para o Maringá. A Série C, eu já falei para todo mundo que ela é muito difícil e está mostrando até na questão de tabela, né? O Luizinho a gente conhece bem, sabe aquilo que ele tem de ideia. Mesmo tendo pouco tempo para trabalhar, eu acredito que alguma coisa ele já vai colocar em prática. O CSA foi o único do pote 2 que ganhou do pote 1, né? Se não me falha a memória. É uma forte equipe também. E uma vitória em cima do Grêmio, é lógico que dá moral, motiva. A gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, com os pés no chão, analisando bem os adversários, usando o fator casa, que isso tem sido importante para nós, continuar na nossa pegada, preocupando muito com o que a gente precisa melhorar, para que a gente possa surpreender esses adversários que vêm aqui ou quando a gente vai fora. Bom dia, professor Gabriel Castilho, Gabriel Plausi da Rádio Maringá Esportes. Minha pergunta para você é em relação aos cartões que o Maringá vem sofrendo nos últimos 2 jogos da Série C. Então teve os 2 jogos e o Maringá teve jogadores expulsos nesses 2 jogos. Vai ter alguma orientação diferente ou você vê que isso é consequência do estilo de jogo do Maringá e depende também muito da questão da arbitragem do jogo? Eu acho que é consequência do nosso modelo de jogo, da maneira como os atletas são cobrados durante a semana e no dia do jogo. É lógico que ninguém quer tomar cartão, às vezes o primeiro cartão nem sempre é por um motivo muito forte, mas aí é questão de arbitragem. Só que a nossa marcação é muito forte, é um time que disputa muito, duela muito, é um time que não para de correr. A tendência é fazer muita falta e a tendência é os hábitos dar cartão. Isso não me preocupa muito porque a gente cobra isso durante a semana. Eu não posso pedir para os meus jogadores tirar o pé. Se a gente tirar o pé, a gente perde o que nós temos de melhor. E aí é lógico, o que a gente pede é para a gente começar e terminar com 11, para os atletas terem um pouquinho mais de inteligência na hora de fazer as faltas. Mas é muito relativo. Castilho, bom dia. Vitor da Maringá Esportes. Castilho, na última coletiva você já comentou um pouco sobre essa dificuldade do pouco tempo de treinamento, de trabalho entre os jogos. Londrina para o Atlético ficou muito pouco tempo também. Agora para o Confiança, vai ser no mesmo estilo, vai ser no mesmo ritmo, não vai ter tanto tempo assim de trabalho, vai ser só uma questão de fortalecimento físico mesmo para preparar os jogadores para o próximo jogo? Esse principalmente, né? Nós estamos vindo aí de 2 jogos muito intensos, parte física. Contra o Londrina nós corremos demais, contra o Atlético nem se fala, então são 2 jogos que desgastou demais, encavalando já com o jogo contra o Confiança. E a nossa função é recuperar os atletas, o nosso DM está recuperando os atletas, a parte física, a nossa parte técnica e tática lá embaixo a gente tenta tirar um pouquinho o pé para que haja um descanso dos atletas. Sobrecarrega um pouquinho a análise, que aí a gente passa a mostrar muita coisa em vídeo para os atletas e não dentro do campo, para que todos possam estar em condições de jogo no sábado. Mas é um batido de jogo muito pesado, o Cuca reclamou também nessa questão, então assim, é o calendário nacional, não temos o que fazer, temos que se adaptar. Castilho, aproveitando já essa pergunta sobre calendário também, o Maringá Futebol Clube que vai jogar contra o Confiança, depois viaja até Maceió para encarar a equipe do CSA. Como está sendo trabalhar na cabeça dos atletas essa sequência de jogos que o Maringá vai ter no mês de maio, envolvendo 3 viagens longas, porque você tem Maceió, Alagoas, para jogar contra o CSA, depois Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro e posteriormente, logo depois, contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Anápolis lá em Goiás. Como está sendo trabalhar essa questão do desgaste físico com os jogadores
e com baixíssimo ou quase nulo tempo de preparação? Manter o que nós estamos fazendo em questão de recovery, de recuperação dos atletas. O clube nos dá uma estrutura boa para que isso aconteça, para que os atletas possam estar bem recuperados. Nossa parte física integrada à performance está resolvendo muita coisa para a gente nessa questão também. Não tem tido lesão muscular, isso é importante. Estamos com o elenco à disposição. E vai chegar um momento que a gente precisa do elenco. Se for o caso, a gente precisar do elenco, a gente vai colocar o elenco todo para rodar, para jogar, quem não está tendo oportunidade, para que a gente possa conseguir suprir e manter um nível alto nessa maratona de jogos no mês de maio. Jorge, bom dia. Você iniciou a Série C com o Cristóvão na ala direita e ele jogou os 3 primeiros jogos. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro você optou pelo Rafinha. Claro que também devido ao adversário, possivelmente você estudou o Atlético e optou pelo Rafinha. Para esse jogo de sábado, você pretende manter o Rafinha ou depende dos treinamentos que ainda estão acontecendo? E outra questão, a zaga do Maringá sempre chega no ataque, né? A gente nota que não é todo time de futebol que tem zagueiro que vai lá e faz gol. E o Maringá sempre faz gol. O Tito já fez, o Ronaldo já fez, o próprio Vilar, né, estava no lance aí, que deu toda essa polêmica, né? Poderia até ter acertado o cabeceio forte se não fosse o puxão na camiseta. Como é que é isso? Eles têm toda a liberdade para atacar os zagueiros do Maringá? O nosso modelo de jogo faz isso, né? Faz com que os jogadores estejam praticamente em toda a parte do campo. A bola parada é uma coisa que a gente cobra muito e a gente é muito forte na bola parada, principalmente ofensiva. Eles têm um ímpeto muito forte para atacar a bola e isso nos ajuda bastante. Além de terem boas impulsões, de serem fortes fisicamente, então é treinado para que isso aconteça. Eles não chegam se não for na bola parada, só o Max às vezes quando sai escapa um pouco, mas na bola parada eles vão forte sim, e por isso tem saído gols. Não da quantidade que eu gostaria, mas tem saído. E a questão da ala direita? Ah, verdade, a ala direita é de acordo com o adversário, os dois estão preparados para jogar. Pode acontecer em algum momento de ir o Roberto ali, dependendo de como é o adversário, então é sempre baseado no próximo jogo que a gente escolhe os atletas. Castilho, quem faz a viagem longa agora é a Confiança, que vem num momento não tão bom assim, né, no campeonato. Você falou de envolver o adversário com o estilo de jogo do Maringá, mas o que vocês acham que podem esperar do Confiança nesse momento? Quais as dificuldades que eles podem apresentar aqui? Quando se troca o treinador, muda algumas coisas, principalmente o estado anímico dos atletas, né? A gente não sabe o que estava acontecendo antes. O que a gente entende no futebol é que quando troca o treinador, muda muita coisa, os jogadores do estado anímico muda. Às vezes aqueles que não estavam jogando passam a ter a oportunidade de jogar, motiva aqueles que estavam jogando, de repente, de uma outra forma, ainda mais o Luizinho, que é um técnico muito experiente. Então acho que esse fator pode ser importante para Confiança nesse momento. E também a questão de querer sair da situação incômoda, né? Então acho que isso é combustível para eles. Nós não estamos passando por esse momento, mas nós temos que entrar sabendo da dificuldade que nós vamos enfrentar e fazer o nosso jogo que a gente quer manter na parte de cima da tabela. Bom dia, professor. É um prazer estar aqui, estar aqui. Gostaria de perguntar, na sequência, né, que o Maringá tem dura desde o Paranaense, você falou que vai fazer a rotatividade do elenco. Referente também à Copa do Brasil, pode poupar antes ou não? E também, falando um pouco das condições que o Maringá tem também de passar pelo Atlético Mineiro. Na verdade eu falei que se precisar, a gente roda o elenco. Deixar bem claro isso, porque senão daqui a pouco já está falando que eu estou poupando, não é essa a ideia. A ideia é manter ao máximo, mas se precisar por questões físicas ou outras questões, a gente faz essa rodagem de elenco sim. Qual que era a outra, desculpa? Sobre a possibilidade de passar pelo Atlético lá, são claras. Nós temos, pelo resultado, pela maneira que nós jogamos, nós temos condições sim de buscar a classificação lá em BH, mesmo sabendo da dificuldade que vai ser. Não sei até em que momento que o Atlético vai chegar para esse jogo, que ainda tem bastante rodada para eles, 2 ou 3 competições, 5 rodadas, né? Até o nosso jogo, então muita coisa pode acontecer. É um adversário difícil, mas eu acredito muito no nosso time. Eu acredito que nós temos
condições sim, mas para isso nós temos que continuar com os pés no chão, trabalhando pra caramba, com muita humildade, para a gente chegar lá e fazer um grande jogo. Castilho, para fechar da minha parte, hoje todos sabem quem é o Jorge Castilho como treinador, coisa que não acontecia talvez há uns 6 meses, 8 meses atrás. Hoje todo mundo sabe, Jorge Castilho é o treinador do Maringá, um treinador que tem revolucionado a forma até de comandar. Notadamente eu vejo você trocando figurinhas com treinadores de referência, no caso do Cuca, por exemplo. Dá para revelar um pouco do teor dessas conversas? Imagino que talvez mais eles tenham para te perguntar do que você perguntar a eles. Como é que está sendo isso? O Cuca, como eu falei anteriormente, é um treinador que eu tenho sim como uma referência. Eu acho que é um treinador vencedor. Muitos não dão o valor que precisa a esse tipo de treinador, principalmente treinador brasileiro, né, que ganha. E aqui as coisas no Brasil esquecem muito rápido, né, principalmente dos títulos. Ele dá muita ênfase para as derrotas e pouca para os títulos. E o Cuca é um treinador que sempre elogiou o nosso trabalho, desde o ano passado, quando jogamos contra ele pelo Atlético Paranaense. A conversa do jogo anterior, ele falou muito bem dos nossos 2 jogos nacionais contra o Operário, elogiou a maneira como a gente vem trabalhando, elogiou o tempo que eu estou no cargo como treinador, elogia a coragem de nós jogarmos assim com grande ou com pequeno, ou com time de médio porte, da mesma forma. Ele entende que para muitos isso não é vistoso, mas ele sabe o quanto é importante você manter a essência, aquilo que você entende de futebol, e elogiou bastante, né? Conversamos outras coisas mais particulares também. É um técnico que eu admiro, passo a admirar a cada dia, a cada segundos que eu tenho de conversa com ele, eu passo a admirá-lo pela pessoa que é, pela simplicidade que ele tem e pelo grande treinador que ele é. Como foi citado aqui pelo Lanza, depois desse jogo de sábado em casa, o time sai para viagens longas, 3 jogos. É importante também para os jogadores estarem cientes de que essa vitória jogando em casa, para sair um pouco mais tranquilo, vai pesar nesse momento. E eu queria que você falasse desse equilíbrio, né, do Londrina, Ituano, Maringá, Ponte Preta e Brusque, todos com 7 pontos também. Até que ponto que isso aí preocupa, Jorge? A preocupação, ela existe a cada jogo. Cada jogo tem uma preocupação diferente. Mas a pressão interna é sempre de ganhar os jogos em casa, mesmo independente do adversário, porque o que a gente entende é que as vitórias em casa elas nos colocam numa condição boa e te dá moral para sair. Então a primeira opção sempre é buscar a vitória em casa, independente do adversário, para que haja essa tranquilidade para o jogo fora, mas também com muita humildade buscar o resultado positivo fora. Fechou, Castilho. Obrigado, valeu.